Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda live hoje de Direito Administrativo, nesse nosso desafio de 10 lives só de temas filé mignon, hein? Ontem nós falamos sobre agentes de fato, né? Os agentes necessários e os agentes putativos. Se você perdeu a live de ontem, então entra aqui no canal e assista essa live que falou sobre os agentes públicos de fato e a responsabilidade do prestador de serviço público pelos atos praticados por aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos juridicamente falando, ensejam a responsabilidade. Grande abraço aí para Juliana, para o Thiago, que já entraram aqui e já estão firmes e fortes, hein? Bem, no dia de hoje eu disse que eu iria falar sobre agências reguladoras, consórcios públicos e organizações sociais de interesse público. Esses foram os temas que o pessoal mais pediu ontem nos comentários. Então eu peço a vocês aqui e agora, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal para receber a notificação e coloca nos comentários seu nome, sua cidade, qual concurso você quer e que assunto você quer ver nas lives. Ontem também foi pedido para falar sobre o artigo 38 da Constituição Federal, que trata, né, sobre as regras para os servidores eleitos para mandato eletivo, né? O aluno estava em dúvida lá se um guarda municipal podia se eleger vereador, né? Então já chegou aqui a Eliane, já chegou o Zelão também, a rapaziada tá chegando, 8h30 da noite, hoje é dia de nós falarmos sobre direito administrativo. E eu também já aproveito para perguntar se o som tá bom, Zelão, Eliane, Thiago, Juliana, rapaziada, como é que tá o som? Me diz aí o som, como é que tá? Me diz a sua cidade, me diz o concurso que você vai passar, né? Não é nem que você vai prestar, o concurso que você vai passar. Porque agora nós vamos começar a falar sobre administração pública indireta. Para eu poder chegar nos pedidos de agência reguladora, consórcios públicos e organizações sociais de interesse público, eu preciso posicionar vocês inicialmente. Pega papel e caneta aí, correndo, porque nós temos a administração direta e temos a administração indireta. A administração indireta, ela é formada por entidades administrativas. Entidades administrativas. Elas são entidades porque elas têm personalidade jurídica própria. Anota isso, porque isso despenca em prova. A administração indireta, ela é formada por entidades com personalidade jurídica própria. Ok? E por que eu chamo de indireta? Porque a competência para a prática de serviços públicos, ela é originalmente das entidades estatais políticas. A União, Estado Federal e Municípios. A Constituição Federal dá competência para a entidade estatal. Aí a entidade estatal descentraliza para uma outra entidade administrativa criada, né? Essa entidade vai executar o serviço público indiretamente em nome da entidade política, né? Então é por isso que eu chamo de administração indireta, porque ela executa o serviço indiretamente em nome da entidade estatal. Ainda nesse escopo, você entende que a administração indireta ela é formada por apenas 4. A administração indireta é formada apenas por 4 espécies de entidades administrativas. Passa o slide aí, que são as autarquias, as fundações de direito público e privado, as empresas públicas, pode deixar aí, e as sociedades de economia mista, ok? Só existem 4 espécies
de entidades administrativas. Anota aí, Zelão, Eliane, Tiago, a rapaziada do Facebook, anota aí. 4 espécies de entidades administrativas. A autarquia, que eu estou dando alguns exemplos aí para você, o Banco Central, né, o INSS, bem famoso, o IBAMA, né? Então, essas são autarquias de direito público que fazem parte da administração indireta. Mas hoje o meu objetivo não é falar das características das autarquias. Passa lá uns 3, 4 slides aí para a gente poder chegar. Porque além das autarquias, nós temos também as fundações. Pode passar aí até as fundações. As fundações públicas de direito público. Pode passar mais um slide. As fundações públicas de direito público aí, ó, como o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que teve a sua verba cortada, o censo foi para o espaço. Tem a FUNAI, a Fundação do Índio, né? Então, essas são fundações públicas de direito público. Isso significa dizer que elas têm uma característica próximas a uma autarquia, por ter o direito público. Mas nós também temos as fundações públicas de direito privado. Mas nós não vamos falar da característica dela, porque a live de hoje não é sobre isso. Passa mais uns slides aí até chegar nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Pode passar, pode passar. Mais um. As empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal, como é o caso dos Correios, enquanto não privatiza, até a própria Infraero ainda existe, a Dataprev, né? Então, essas, o Serpro, que está com concurso aberto também, ó, Zelantes que está anotando tudo aí, né? Então, essas empresas públicas são o terceiro tipo de entidade administrativa da administração indireta. Só que a empresa pública ela é diferente das outras porque ela tem característica de direito privado, ok? Característica de direito privado. Mas hoje nós também não vamos falar da empresa pública porque hoje não foi o pedido para nesses 30 minutos nós falarmos. Avança aí até as sociedades de economia mista, ó. Porque as sociedades de economia mista, como o próprio nome diz, misto público e privado, capital público e capital privado, as sociedades de economia mista, como é o caso, por exemplo, pode ir, o Banco do Brasil, como é o caso da Petrobras, né? Elas também são entidades de direito privado, mas que têm um capital parte público e parte privado, tá? E elas vão exercer atividades econômicas como nós veremos em outros momentos. Porque agora nós já vimos as 4 espécies, né? Mencionamos as 4 espécies de entidades da administração indireta. Aí nós vamos agora começar a ver realmente quais são, né, as outras figuras administrativas que não são espécies. Pode passar, porque agora nós chegamos no nosso objeto. Vai passando até chegar na agência reguladora, né? Porque agora o que nós vamos falar é que existem as chamadas agências reguladoras e elas são bem famosas, né? Pode passar o consórcio, depois eu falo do consórcio, né? Porque agência executiva, vou começar na agência executiva. Porque nós temos essas figuras que foram introduzidas, pode passar o slide, elas foram introduzidas, né, na reforma administrativa. Aí, elas foram introduzidas na reforma administrativa. Então, atenção! Esse é o escopo da nossa conversa de hoje, rapaziada. Anota aí, porque isso é para quem quer passar em concurso, né, e acertar a questão de direito administrativo. Vamos lá! O que é importante? A agência executiva não é uma espécie de entidade da administração indireta, né? Quem é a agência executiva? O Inmetro, o INPI, o IBGE, o IBAMA, né? Essas entidades, elas são, na verdade, passa o slide, autarquias ou fundações. Então é por isso que elas não são uma nova espécie, elas não são uma quinta espécie de entidades da administração indireta. Na verdade, elas são autarquias e fundações
que receberam aquilo que nós chamamos de qualificação. Elas foram classificadas, qualificadas, elas foram elevadas a um patamar de agência executiva através da assinatura de um contrato de gestão. Então, a agência executiva é uma entidade que já existia, ela assina um contrato que permite a ela uma maior flexibilidade, uma maior autonomia na busca de uma melhor eficiência, redução de custos. Essa figura da agência executiva, ela era da década de 90, quando a administração pública gerencial buscava dar à administração pública contornos que tinham na gestão privada. Então é aquela coisa da busca da eficiência, é aquela busca da administração por resultados. Então a agência executiva não é uma espécie nova de entidade da administração indireta. É uma qualificação que existe para que algumas autarquias e fundações possam ser mais ágeis, com autonomia orçamentária, financeira, patrimonial, para com essa agilidade, sem o engessamento da burocracia, possam ter mais eficiência e redução de custos. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, isso daí entrou muito em desmoda, saiu de moda. Então hoje, na verdade, isso mais é questão de prova do que realmente uma implementação de agências executivas agindo com contrato de gestão e eficiência. Mas o outro modo que tem, passa o slide aí, a outra figura que foi mais pedida foi a campeã de pedidos, pode passar até a agência reguladora, aí, pode mais uma, que foi a figura da agência reguladora. Então, a agência reguladora foi o campeão de pedidos e você pode colocar o seu pedido aqui de outros assuntos no comentário no Facebook, comentário no YouTube, no Instagram, onde você tiver, você também pode colocar essa figura do que você quer que a gente fale, né? Bem, então a agência reguladora, essa é uma figura que cresceu e vai continuar crescendo de relevância prática no nosso país. Há quem defenda, e eu também defendo, que a melhoria na gestão de serviços públicos passa por agências reguladoras mais fortes, mais empoderadas, com mais autonomia do governo central. Mas o que é a agência reguladora? Anota aí, rapaziada. Thiago Ferro, anota aí. A agência reguladora é uma autarquia também. Então veja, não é outra espécie administrativa. É uma autarquia que recebeu a qualificação na criação de uma agência que vai regular um determinado serviço público delegado a particular. Para que existe a agência reguladora? Para regular. Porque a Constituição, ela dá a competência para a prática do serviço público para o ente estatal, para a União, para o Estado, para o município. Aí o município delega, descentraliza isso para um particular, né? Para a Vivo, para a Oi, né? Para a Webjet não, para a Gol, para a Azul, né? Para a Unimed, né? Para a Rede Globo, para a entidade de energia elétrica, no Rio de Janeiro, a Light, no Paraná, a Copel, né, para as empresas de transporte de ônibus, a Cometa, Andorinha, Viação Garcia, né? E essas entidades privadas que prestam serviços públicos, elas têm uma delegação contratual por prazo determinado. A competência para a prática do serviço continua sendo do ente estatal,
que não abre mão dessa competência, e a Constituição diz que, ao delegar, ainda incumbe ao poder público fiscalizar, regulamentar e controlar, né? Fiscalizar, regulamentar e controlar. Então, a agência reguladora, ela é uma autarquia criada com autonomia para normatizar, né? Normatizar os assuntos técnicos para o qual ela foi criada. Então você tem a ANEEL, que é de energia elétrica. Você tem a ANS, que é da saúde, né? Você tem a Anatel, que é de telecomunicações. Você tem a ANAC, que é da aviação civil. A ANTAC, de transportes aquaviários. A NTT, de transportes terrestres. A Vigilância Sanitária. A Ancine, do cinema. E a ANA, Agência Nacional de Águas. Pelo menos essas que eu achei o logotipo na internet. Existem outras, né? Então, a agência reguladora, pode passar o slide, né? Só para você lembrar dos detalhes, é a autarquia que recebeu na sua criação, na lei que criou, um regime especial, né? Então, dessa forma, a agência reguladora, ela tem o seu titular um mandato certo, que é para evitar a interferência, permitir a autonomia, e ela tem a capacidade, né, de editar normas, né? O Congresso, a Constituição, defere à agência reguladora a capacidade de fazer a regulação, que normalmente, né, a criação de direitos e obrigações tem que ser por lei, mas no caso da agência reguladora tem essa possibilidade, ok? Então, conseguimos aqui falar da agência reguladora, que foi o grande pedido na primeira live, nos comentários da primeira live. Coloque nos seus comentários ali que assunto você quer que a gente fale, né? Então, a agência reguladora foi o primeiro. O segundo assunto é o consórcio público. Estude, você vai ter que voltar lá o slide no consórcio público. Porque o consórcio público é uma figura que evoluiu, né, do que havia anteriormente, né, dos chamados convênios. Então, a União fazia um convênio com o Estado, fazia um convênio com o município, né, e para prestar um serviço específico. Aí, com a emenda 19 de 98, né, com a emenda 19 de 98, não, era para voltar só um pouquinho, não é tanto assim não. Volta um pouquinho, deixa eu só achar aqui o slide lá, peraí, não, vai... Muito mais do que isso, muito mais, pode ir. Mais. Aí, slide 52, estúdio. O slide 52 fala do consórcio público. E esse consórcio público, ele está relacionado com a atividade cooperativa. Pode avançar. É a atividade cooperativa exclusivamente de entes estatais. Né? Isso daí está no artigo 241 da Constituição Federal, alterado pela emenda 19, que fala o seguinte, ó: a União, os estados e municípios podem, através de uma lei, gerenciar de forma associada serviços públicos. Então, o serviço de saúde cria um consórcio da União com o município, ou o Estado com o município, ou a União com o Estado com o município, né? Então, é uma forma de cooperação federativa, tá? Então, os consórcios públicos, né, é uma espécie de um convênio de cooperação entre os entes federados. Antes da criação da regulamentação dos consórcios, era muito comum se falar apenas em convênios, né? Mas agora você tem a figura do consórcio. E atenção para o detalhe, pode passar o slide aqui. Os consórcios, eles podem ter a forma de direito público ou de direito privado, diz a lei. Os consórcios que assumem a forma de direito público
são consórcios na forma de associação, né? E essa associação tem uma característica de autarquia. Então, quando você tem um consórcio público na forma de associação, ele se caracteriza como uma autarquia, foi uma pessoa jurídica criada com participação de 2 ou mais entes federativos. Tem uma forma de autarquia e passa a fazer parte da administração indireta dos entes que a compõem. Então, veja, o consórcio público, ele pode fazer parte da administração indireta, não é todo, o que é na forma pública, a associação. Mas ele não é uma quinta forma de entidade administrativa. Ainda é uma forma autárquica. Só tem autarquia, fundação, público e privado, empresa pública e sociedade de economia mista. A agência reguladora é uma autarquia, a agência executiva é uma autarquia ou uma fundação, e o consórcio público é, na forma associativa, uma autarquia. Na forma privada, sem fins lucrativos, não faz parte da entidade da administração pública indireta, ok? Então, nós temos aí o consórcio público com essa regra, né? Você vai ter uma lei que regulamenta a formação para alterar o consórcio, né? Os entes federados, os seus congressos, o Congresso ou Assembleia ou Câmara, tem que aprovar essas alterações para permitir exatamente algo nesse sentido. Beleza, então? Então falamos da agência reguladora, que foi um pedido especial. Falamos da agência executiva, que foi outro pedido especial. E o terceiro pedido que fecha o dia de hoje, a live de hoje, vocês que estão aqui, ó, o Wellington chegou, a rapaziada tá aqui anotando, né? Então, essa terceira figura de hoje foram as organizações sociais de interesse público, conhecido como OCIPs, né? Então, ó, vai na 63, o slide 63, porque antes de falar da OCIP, eu preciso falar do terceiro setor. Porque, veja, eu estava falando de administração direta e indireta, e agora eu estou falando de algo que é fora da administração indireta. Eu agora vou falar do que nós chamamos de terceiro setor. O terceiro setor não faz parte da administração indireta. O terceiro setor é o que nós chamamos de entidades paraestatais. Esse nome é muito importante. Paraestatal. Para é um prefixo grego que quer dizer ao lado. Não faz parte. O terceiro setor não faz parte da administração indireta. É o que nós chamamos de particulares em colaboração. É a sociedade civil organizada que desempenha atividades de interesse do poder público. Então, o terceiro setor, as entidades paraestatais, não fazem parte. Passa o slide lá. Porque, na verdade, só para você entender por que se chama de terceiro setor, é porque o primeiro setor é o Estado. O segundo setor é a economia, o mercado, a entidade privada de mercado. E o terceiro setor é exatamente a sociedade civil organizada, né? As entidades paraestatais. Pode ir adiante. E aí, as entidades paraestatais, pode avançar. As entidades paraestatais, elas se classificam em serviços sociais autônomos. Quem são os serviços sociais autônomos? Os serviços sociais autônomos são o SESC, o SESI, o SENAI, o SEBRAE, entidades de direito privado criadas para atender necessidades de determinadas categorias do comércio, da indústria, né? Então elas foram criadas para atender especificamente a sua categoria, né? Mas é de interesse do poder público fomentar, direcionar inclusive contribuições para fiscais,
para essas entidades, né? Não são tributos no sentido estrito da palavra, são contribuições, né, que a categoria faz para esses serviços sociais autônomos poderem prestar atividades de assistência, educação, formação, né? Então, são atividades elevadas, né, do ponto de vista do atendimento de necessidades e que o poder público tem interesse de fomentar. Mas isso é o que nós chamamos de serviços sociais autônomos. E não era esse o objetivo da live de hoje, mas eu precisei posicionar vocês para atender os pedidos que vieram nos comentários da live, né? Os pedidos foram para agência reguladora, consórcio público e organizações sociais de interesse público, né? Eu posicionei agora o terceiro setor, as entidades paraestatais, expliquei que tem os serviços sociais autônomos, tem também as organizações sociais. Pode avançar o slide aí até a organização social. Porque, na verdade, as organizações sociais, algumas pessoas gostam de chamar de ONG, organização não governamental. Não é não governamental porque ela é privada. Pode avançar até a organização social, né? Nós não vamos falar. Agora sim, mais uma. As organizações sociais, elas também têm uma regulamentação, porque é o seguinte, você pega essa entidade privada sem fins lucrativos, com atividades como ensino, pesquisa, né, desenvolvimento técnico, meio ambiente, cultura e saúde, e essa entidade privada, atenção para a pegadinha, ela também assina um contrato de gestão. Aquele contrato de gestão da agência executiva dá à autarquia ou fundação maior autonomia. Mas esse contrato de gestão da organização social, passa o slide, ele dá, na verdade, um controle maior para a entidade, né, sobre a entidade. Porque agora essa entidade vai receber recursos, mas acontece que ela também vai ter que prestar contas. Ela vai ser fiscalizada pelo Ministério Público, né? Mas mesmo assim, veja que esse modelo de parceria não faz da organização social uma entidade da administração indireta. Não faz da entidade privada uma delegatária. Ela não recebe delegação. Isso é questão de prova bizu. Organização social não faz parte da administração indireta. Organização social não recebe delegação de serviço. Ela apenas presta uma atividade de utilidade pública. Para isso, ela recebe recursos públicos para preservar o mico-leão dourado, a arara azul, seja lá o que for, né? Para ensinar a população ribeirinha a não fazer erosão, qualquer coisa nesse sentido, qualquer coisa we are the world, né? A organização social assina um contrato de gestão, recebe recurso, fiscalizado pelo Ministério Público, presta contas do recurso, né? Porque não pode ter fins lucrativos, e isso daí vai permitir que essa qualificação dê a ela, né, essas atribuições para atender, né, interesse público, a utilidade pública, ok? Mas vejam, eu falei em utilidade pública, mas essas entidades que assinam um contrato de gestão de maneira genérica, elas são apenas organizações sociais. O pedido de ontem não foi do Zelão, não foi da Juliana, não foi da Eliane, não foi do Thiago, não foi do Wellington. O pedido de ontem foi da OSCIP. Passa o slide lá, porque a organização social de interesse público, a chamada OSCIP, ela tem como característica uma lei específica que a regulamenta, e aí você vai ter a assinatura de um termo de parceria. Esse regime de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, né, que é parecido com a organização social, mas acontece que aí a lei atribui o interesse público, é como se fosse uma atividade mais relevante ainda, né, do que as atividades que a organização social desempenha. Pode passar o slide. A OSCIP, ela é regulamentada pela Lei 9.790, né? E ela tem algumas restrições.
Por exemplo, a OCIP não pode ser uma sociedade comercial, não pode ser uma instituição religiosa, partidária, né? Planos de saúde, escolas privadas, organizações sociais não podem ser OCIPs, ou você é organização social ou você é OCIP, nem tampouco podem ser fundações públicas, cooperativas ou organizações de crédito. Isso são restrições para você desempenhar a atividade de OCIP. Ok? Avança mais um para eles verem aqui. Porque a OCIP tem a característica também, né, de ter que atuar em áreas como assistência social, cultura, segurança alimentar, né, cuidar da desnutrição, voluntariado, educação gratuita, saúde gratuita, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, combate à pobreza, pode passar adiante. E dessa forma, a gente vê que a OCIP realmente desempenha atividades do interesse da entidade, né? E nós vimos já, né, pode voltar o slide lá. Nós vimos que a OCIP, ela vai se diferenciar da organização social exatamente pela forma em que ela vai se compor, como é que ela vai se estabelecer. Então é isso que separa a OCIP da OS. Então nós vimos, no dia de hoje, nessa segunda live, nós vimos o que é uma agência reguladora, nós vimos o que é uma organização social de interesse público e vimos o que é um consórcio público. Esse foram pelos pedidos, né? Eliane está dizendo que o som às vezes abaixa e volta, né? Nós estamos descobrindo o que acontece com o som aqui para acontecer isso, beleza, Eliane? Bem, hoje o tema foi esse, eu fico aguardando aí a proposta. No sábado, atenção, no sábado nós teremos outra live e a live vai falar sobre, né, a possibilidade do servidor ocupante de cargo público dele desempenhar atividades políticas, mandatos eletivos, né? Presidente, governador, prefeito, deputado, senador, vereador. O que acontece com o desempenho do cargo efetivo deles? Ok? Quero agradecer a todos vocês que vieram aqui à noite para poder assistir mais um conteúdo e ficar mais ligado na sua preparação de direito administrativo, ok? Nos vemos no sábado na terceira live, no nosso desafio de 10 lives de direito administrativo. Grande abraço para vocês e até a próxima. 10 lives de direito administrativo. Grande abraço para vocês e até a